Você está realmente preparado para o que vem a seguir? A Bíblia nos alerta que o dia da verdade chegará de forma inesperada, como um ladrão na noite, sem aviso, sem segunda chance. Foi por isso que Jesus ensinou por meio de parábolas, não para confundir, mas para preparar aqueles que têm ouvidos para ouvir. E hoje você vai conhecer as 10 parábolas mais importantes que Jesus já contou. Cada uma delas é uma porta, e do outro lado dessa porta existe uma verdade que pode mudar o rumo da sua vida. Mas presta atenção, porque enquanto você ouve, uma pergunta vai surgindo devagar dentro de você. Em qual lugar dessa história eu estou? Sou o solo fértil ou o caminho endurecido? Estou vigilante ou distraído? Uso bem o que recebi ou enterro meus talentos? Permaneça até o final, porque uma dessas parábolas pode ser exatamente a resposta, o alerta ou o consolo que Deus deseja entregar ao seu coração hoje. Antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem uma mensagem aqui esperando por você, nos momentos em que você mais precisa ouvir. Parábola 1. O semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente é a palavra de Deus, lançada com generosidade sem distinção sobre todos. O que muda não é a semente, é o terreno onde ela cai. O seu coração, o caminho endurecido representa quem escuta sem deixar entrar. Tudo passa, nada permanece. O solo pedregoso é a fé impulsiva que nasce rápido, mas não resiste ao calor das provações. Os espinhos revelam um coração dividido, sufocado pelas preocupações da vida, pelo desejo de riqueza, pela ansiedade do dia a dia. A boa terra é o coração disposto, humilde e perseverante. Nele a palavra cria raízes, cresce e produz frutos visíveis. Jesus encerrou com um alerta solene. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir não basta. É preciso acolher, guardar e viver a verdade. Agora eu te pergunto com honestidade, qual é o seu solo hoje? Parábola 2. O bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, espancaram e se retiraram deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. De igual modo um levita chegou ao lugar, viu, e passou de largo, mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. Aproximou-se, atou as feridas, deitou azeite e vinho, pôs o homem sobre seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele, e partindo disse ao hospedeiro: cuida dele, tudo o que gastares a mais eu pago quando voltar. O sacerdote viu, o levita viu, eram homens religiosos, conheciam a lei, eram respeitados, e foram exatamente eles que passaram de largo. O samaritano era desprezado, considerado impuro, e foi ele quem parou. Viver a fé significa transformar compaixão em ação. Não amanhã, hoje. Quem está caído na sua estrada, e você está passando de largo? Parábola 3. A ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e vai atrás da perdida até achá-la, e achando-a, a põe sobre os ombros, rejubilando, e chegando em casa, convoca amigos e vizinhos: alegrai-vos comigo, já achei minha ovelha perdida. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa parábola revela o coração de Deus em relação a cada pessoa. Ninguém é insignificante aos olhos do Pai. Mesmo com 99 seguras, o pastor sai em busca de uma, só uma. Deus não se conforma com a perda de ninguém. O pastor não espera a ovelha voltar sozinha. Ele toma a iniciativa, procura até encontrar, e ao achar, não repreende,
carrega com alegria. Se você se afastou, se acha que errou demais, se sente que o caminho de volta já não existe, essa parábola foi contada para você. Deus busca, perdoa, restaura e se alegra quando alguém retorna. Parábola 4. Os talentos. Um homem, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e partiu. Muito tempo depois voltou e fez as contas. O de 5 talentos negociou e granjeou outros 5. O de 2 granjeou outros 2. Os 2 ouviram as mesmas palavras. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mas o de 1 talento cavou na terra e escondeu. E o Senhor respondeu: mau e negligente servo, devias ao menos ter dado o dinheiro aos banqueiros para render juros. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola fala de responsabilidade. Deus concede dons a todos, em medidas diferentes. O problema não está em receber pouco, está em não fazer nada com o que foi confiado. A fidelidade no pouco revela preparo para o muito. Um dia haverá prestação de contas. O que você está fazendo com o que foi dado a você? Parábola 5. O rico e Lázaro. Havia um homem rico. Vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Os 2 morreram. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico foi sepultado, e no além ergueu os olhos em tormentos. Viu Lázaro ao longe em paz, e clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Estou atormentado nesta chama. E Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Lázaro, somente males. Agora ele é consolado, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Ninguém atravessa. O rico não foi para o tormento por ser rico, foi por ser indiferente. Lázaro estava na porta, todo dia, e ele nunca parou. As oportunidades de agir com misericórdia pertencem a esta vida. Depois dela, não há como mudar decisões. Enquanto ainda há tempo, quem está na sua porta? Se esse vídeo está tocando algo dentro de você, não deixa para depois. Se inscreve agora e ativa o sininho. Amanhã tem mais uma mensagem aqui esperando por você. Parábola 6. O joio e o trigo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou joio no meio do trigo. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos foram ao dono: Senhor, não semeaste boa semente, porque tem joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Queres que vamos arrancar? Para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer juntos até a ceifa. Na ceifa eu separo. O bem e o mal coexistem no mundo por um tempo, sob a permissão e a sabedoria de Deus. O julgamento precipitado pode ferir até os justos, mas a colheita vai acontecer, e naquele dia cada um será revelado pelo que realmente é, não pelo que aparentava ser. A justiça definitiva pertence a Deus, e nada ficará sem resposta. Parábola 7. O rico insensato. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Farei isto: derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. O problema não estava na abundância, estava na ausência de Deus em seus pensamentos.
Ele não considerou compartilhar, não buscou a vontade divina, sua confiança estava nos celeiros cheios, e a vida foi interrompida numa noite. A segurança não vem do acúmulo, o valor verdadeiro não está no que se possui, mas em como se vive diante de Deus. Você está sendo rico para com Deus. Parábola 8. O grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, grande o suficiente para os pássaros do céu virem e fazerem ninhos em seus galhos. O reino de Deus se manifesta de forma discreta, mas possui um poder de crescimento extraordinário. A semente quase imperceptível carrega em si tudo o que é necessário para se tornar grande. Da mesma forma, a obra de Deus começa sem chamar atenção, mas nunca é insignificante. O crescimento acontece fora do controle humano. É Deus quem dá o desenvolvimento. A fé, mesmo pequena, quando verdadeira, produz transformação profunda. Se você se sente pequeno demais, se começou tarde demais, se o que tem parece pouco demais, Deus não despreza começos modestos. Ele usa o simples para realizar o extraordinário. Confie no processo. O que ele inicia, ele termina. Parábola 9. O fariseu e o publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu em pé, orava consigo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo que possuo. O publicano, estando de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus avalia o coração, não a aparência religiosa. Um confiava em si mesmo, enumerava suas boas obras. O outro reconhecia sua condição e clamava apenas por misericórdia. Deus resiste ao orgulho espiritual, mas acolhe o coração quebrantado. A fé verdadeira começa quando deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar na misericórdia divina. Parábola 10. As 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí ao encontro dele. Todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: pode não ser suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola é o alerta mais sério de toda a Bíblia. Todas tinham lâmpadas, todas pareciam preparadas, mas o azeite não pode ser emprestado, porque ele representa algo que ninguém pode transferir para você: comunhão com Deus, fé viva, obediência diária. Quando a porta se fecha, não há mais tempo para ajustes. Não basta parecer preparado, é preciso estar. A questão não é se você tem uma lâmpada, a questão é: tem azeite? Tudo isto disse Jesus por parábolas, e nada falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ao longo dessas 10 histórias, Jesus nos conduziu a refletir sobre vigilância, arrependimento
responsabilidade, humildade e amor ao próximo. Cada parábola funciona como um espelho espiritual, revelando quem somos e onde estamos. A fé verdadeira não se resume à aparência religiosa, ela se manifesta em atitudes, em escolhas diárias, em um coração sensível à voz de Deus. Não basta ouvir, é necessário compreender, guardar e praticar. Enquanto ainda há tempo, agora vamos orar. Senhor, que cada uma dessas parábolas permaneça como semente plantada a fundo, que não seja mais uma coisa que ouvimos e esquecemos, que produzam arrependimento em quem precisa, esperança em quem está pensando em desistir, coragem em quem está com medo de usar o que recebeu, humildade em quem foi perdendo isso pelo caminho, e preparo real em quem ainda não está pronto. Que nenhum de nós chegue à porta fechada. Amém. Obrigado por permanecer até o final. Se esse vídeo tocou você, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo e qual parábola falou mais com sua vida hoje. Curte o vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e conduza seus passos. Nos vemos no próximo vídeo.